Bem, o caso que eu vou contar é sobre lá perto da fazenda do Pombal, né? Onde tem uma fazenda, existe até hoje, onde por um dos passeios que fizemos lá, o senhor lá, ele contou o fato ocorrido mesmo na família dele, né? Onde depois de um dia de trabalho, já à tardinha, começando a escurecer, depois de um banho, né, numa casinha velha, eles já não tinha energia elétrica nem nada, sobre luz do lampião, eles escutaram um gemido, choro de criança do lado de fora da casa deles, onde um dos filhos desse senhor saiu lá fora para poder ver, e quando se deparou, né, com um ser, uma criatura, né, até meio diabólica no caso, com patas de cavalo, né, e que saiu batendo as patas sobre pedras, saindo faísca, né, e esse rapaz desde esse dia, ele nunca mais falou, ele ficou mudo, sendo que essas patas, essas marcas de pegada, tem lá até hoje cravado numa pedra, obrigando essa família inteira a sair dessa casa e construir uma casa nova no mesmo terreno deles, certo? Essa é uma das histórias. Conhecer os contos que interpretam os mistérios da cidade é saber também a sua própria história. São lendas que perpassam gerações, narrativas que marcam a infância. Lendas que mantêm a cultura viva no imaginário de um povo. Em São João del Rei, essas histórias têm sido perpetuadas pelo grupo Lendas São Joanenses, que encenam contos tradicionais da cidade. Bom, o Lenda surgiu em 2006. A ideia básica era um grupo de amigos resolveram realizar aqui em São João del Rei conduções turísticas na parte da noite, devido ao trabalho que a grande maioria tinha durante o dia. E também é fruto de um curso, todos tinham acabado de terminar um curso de condutores de turista estrangeiro através do Projeto Monumento, né? Mas faltava alguma coisa, além para acrescentar nessa condução à noite. Foi aí que surgiu a ideia de encenar algumas lendas. Muitas pessoas já tinham conhecimento de um livro chamado Contam-o-Quê, de Lincoln de Souza, que tem algumas lendas da cidade de São João del Rei, 12 lendas da cidade de São João del Rei nesse livro. Então resolvemos encenar essas lendas, fazendo uma mesclagem de condução turística e encenação de lendas da cidade. Não preciso nem dizer que a insolente não respondeu. Chamou Bento, mandou que procurássemos aos arredores da fazenda. Mais de horas se passaram com o mesmo confessor. Dentre as lendas que aqui figuram, duas somente haviam merecido o prestígio da letra de forma através, aliás, da pena de vários escritores ilustres, incluídas neste trabalho simplesmente para que se tornem ainda mais conhecidas. Vários motivos, independente de minha vontade, impediram-me realização mais ampla com referência ao assunto. Os traços essenciais das lendas, porém, aí estão, o necessário ao fim que tive em vista. Quando pequeno, eu ouvia assim, muitas lendas. E quando a gente era criança, né, era uma outra realidade, né, a gente ainda tinha esse hábito de almoçar junto, de jantar junto com a família. E eu tinha meus avós que realmente contavam alguma coisa. Não todas as lendas que a gente hoje passa através do projeto, mas eu já conhecia a Casa 33, que é da Rua Santo Antônio, eu já conhecia essa lenda. E conhecia também lá do Segredo. Então, essas lendas a gente lembra que a gente tinha muito medo, a gente tinha até medo de subir o bairro, de ir lá na Rua Santo Antônio, porque a gente tinha medo de alguma coisa aparecer pra gente. Então essas coisas que me marcaram muito quando era criança. E agora, depois de adulto, poder trabalhar com isso, poder trabalhar com esse resgate, né, dessa oralidade das lendas,
é uma coisa muito legal que me remete também à infância. Eu faço o papel da noiva no projeto Lendas São Joanenses. Escuto desde a infância, principalmente de onde a minha avó mora, que é o interior de Ritápolis, na Prainha. Lá tem essas histórias de lendas também, tão semelhantes quanto essas que a gente apresenta no projeto. E sempre me instigou muito, porque fica aquela questão de existiu ou não existiu? Inclusive, eu cheguei a ver essa bola de fogo, esse círculo de fogo que fala em uma das lendas, e eu ficava assim, eu vi, é verdade. Então, desde a infância, desde sempre, é algo que acompanho. Aquela foi a noite mais linda que eu já vi na minha vida. Arranjei tudo com muito carinho e cuidado para que nada faltasse. Eu vos declaro, marido e mulher, pode beijar a noiva. Essas são palavras que eu nunca cheguei a escutar. O meu noivo faleceu minutos antes da cerimônia, a caminho da igreja. Fiquei sem chão. E o único rumo que eu tive foi a minha casa. E ali, no centro da sala, eu peguei uma cadeira, amarrei a corda e me enforquei. Os meus pais não aguentaram viver rodeados pela lembrança da minha morte e foram embora. E é por isso que todas as noites eu venho de encontro à realização do meu sonho. O dia que o noivo, ele vai me dar um beijo. E finalmente seremos marido e mulher. Lincoln publicava as crônicas dele, onde ele trabalhava, numa revista chamada A Noite Ilustrada. Eu tenho alguns exemplares e a Biblioteca Municipal tem a coleção quase completa. E antigamente nós tínhamos um pouco de medo de andar na rua às 9 horas em diante por causa dessas lendas. A lenda da mula sem cabeça, a lenda dos defuntos que tinham a hóstia na boca, a lenda de meninos perdidos que foram salvos por Nossa Senhora, e a maioria delas já está no livro do Lincoln. Eu, com meus 83 anos, consegui guardar muita coisa de memória. Eu fui nascido e criado ouvindo causos, né? Na verdade, coisa bem mineira, causos de histórias assim, de terror, sei lá, de assombração, né? E isso é importante para a própria cidade, no meu ponto de vista, pois assim a gente consegue passar um pouquinho daquela cultura mística, né, dos ancestrais para essas novas gerações. E, no entanto, desperta uma curiosidade, porque hoje quem quiser pode chegar até a Fazenda do Pombal, procurar a fazenda desse senhor, Chico Leiteiro, né, já falecido, mas está lá. A falta de um registro especial que lhe assegurasse vida menos efêmera, a quase totalidade das mais interessantes lendas da minha terra natal, a tradicional cidade mineira de São João del Rei, tenderia fatalmente a desaparecer. Por isso que, apenas conhecida por aquela boa gente do tempo antigo, com a mesma se finaria, em não distante futuro, no silêncio da cova. Chamava-se Francisca das Dores, mas só era conhecida pela alcunha de Chica Mal Acabada. Era tal o ciúme daquela criatura que todos os domingos na igreja, ao invés de ouvir atentamente a missa, metia um espelhinho no livro de orações e, fingindo que rezava, punha-se a espionar o amante que tocava violino no coro. Certa vez, uma companheira a surpreendeu no templo com os olhos fincados no espelho. Compreendendo tudo, advertiu à saída que aquilo era um enorme pecado. Deus podia castigá-la. Chica riu-se. Um domingo, estava ela, como sempre, a olhar o amante pelo espelho, quando viu, lá dentro, qualquer coisa medonha, indescritível.
soltou um grande grito que alarmou os fiéis e rolou ao chão, desmaiada. Quando voltou a si, não teve mais uma hora de sossego. A visão diabólica perseguia, já fora do espelho, por toda a parte. Três meses depois, era quase um cadáver. O seu último dia foi horrendo, impressionante. Ela jazia no leito, sob uma febre violentíssima, quando lhe veio a derradeira crise. Em segundos, meteu furiosamente os dedos pelas órbitas, arrancou o olho direito, em seguida o esquerdo, e os espremeu nas mãos ensanguentadas, numa volúpia sinistra. Depois, caiu por terra, arquejando com aqueles fundos buracos no rosto, jorrando sangue, e a boca a escorrer espuma e baba. Mona! Oi! Você vai fazer a ordem. Você tem bolso pra colocar alguma coisa? Você anda de perninha cruzada aí. Eu imagino naquela época como que São João del Rei, como que era essa transmissão oral, essas lendas, né? Eu acho que era muito mais enraizada, muito mais forte a cultura nesse sentido. E eu acho isso muito bacana porque isso agrega muito valor à cultura, né? Essa transmissão das lendas é uma coisa muito interessante. Eu tenho o olhar da memória viva. Quando eu faço a noiva, eu sinto realmente como se a história estivesse presente, assim, não só em mim, mas no contexto da cidade. Então é um olhar que traz esse olhar da história e, de certa forma, que acaba permanecendo. A história que não acaba. Que medo! Vai deixar a água. Você? Sou padrinho. A sua presença, meu pai. É um cenário muito bonito, natural, formado pouco a pouco. E teve um dia, meus filhos, que eu vim aqui, ó, na igreja de Pilar. Nós, mais antigos, a minha turma de ginásio, ainda tem muito pouca gente aí. Mas nós gostamos muito de ver essas encenações, principalmente pela divulgação do que aconteceu na cidade, ou pode ter acontecido. Então, a maioria dos frequentadores desse teatro são pessoas de fora, são os turistas. Os turistas têm muita importância em divulgar as histórias. A gente sempre fala que com as lendas as ruas ganharam vida. Aquelas ruas que eram paradas, tranquilas, de repente vê aquele movimento como se fosse uma procissão, como se fosse um cortejo, elas ganham vida. Então, depois do nosso projeto de 10 anos para cá, as ruas do Centro Histórico de São João del Rei ganharam vida.